Então, turma, falando um pouco aqui sobre o que nós já estudamos, tá, na disciplina de História. Nós começamos por esse tema, a formação dos primeiros povos. O domínio da agricultura foi um marco para a história da humanidade. Essa técnica permitiu aos seres humanos planejar a produção de alimentos e deu origem às primeiras cidades. Bom, começamos aqui. Depois, nós estudamos esse tema, os seres humanos vieram da África. Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, há 193 países no mundo atualmente. Alguns desses países são muito grandes, como a Rússia, e outros são menores, como a Croácia. Em alguns países, a população fala muitas línguas, como ocorre no Níger. Em outros, há uma língua que predomina, como no Brasil. Bom, depois desse tema, turma, depois desse texto, nós estudamos o seguinte. Nós falamos um pouco sobre o deslocamento da população pelo planeta. No período do deslocamento das populações pelo planeta, os grupos humanos foram se distanciando uns dos outros, resultando em povos diferentes, com culturas próprias. Ao longo de milhares de anos, formaram-se sociedades muito diferentes na América, na África, na Europa e na Ásia e na Oceania. Estudamos também esse texto aqui, que fala sobre o seguinte: durante o processo de expansão pelo planeta, os grupos humanos desenvolveram técnicas para desenhar imagens nas paredes de cavernas e rochas. As pinturas rupestres. As pinturas rupestres de Lascaux foram produzidas no período em que aqueles seres humanos eram nômades. Turma, explicando essa palavra nômades, nós falamos um pouco também sobre isso. Trata-se daqueles grupos humanos que não tinham lugar fixo. Eles ficavam em um lugar, colhia tudo o que tinha para colher ali, as frutas, e quando acabava o alimento, quando eles retiravam tudo o que tinha naquele determinado lugar, eles se mudavam. Então, por isso que eles eram classificados como nômades. Eles não tinham residência fixa, viviam de um lugar para o outro. Então, as pinturas rupestres de Lascaux foram produzidas no período em que aqueles seres humanos eram nômades e ajudam a entender o modo como eles se organizavam e conseguiam seus alimentos. Continuando. Com o passar do tempo, alguns dos povos nômades aprenderam a cultivar cereais e frutas. Falamos também sobre isso, né? Quando os primeiros povos, eles começaram a desenvolver a técnica da agricultura. Aprenderam a cultivar cereais e frutas, além de domesticar animais para produzir alimentos e ajudar nos trabalhos agrícolas, entre os anos 1200 a.C. e 9000 a.C. Na parte ocidental da Ásia, muitos seres humanos já sabiam praticar a agricultura e a pecuária. Como não precisavam mais se locomover em busca de alimentos, alguns povos abandonaram o estilo de vida nômade. A agricultura e a pecuária fizeram com que eles se tornassem, pouco a pouco, sedentários. Turma, preste atenção nessa parte. Com a sedentarização, as populações começaram a construir casas. Preste atenção. Começaram a construir casas e outros edifícios mais resistentes, de madeira, barro ou pedra. Foi nesse período que surgiram as pequenas aldeias. Então, os primeiros povos começaram a deixar de ser nômades, por conta que eles não precisavam mais mudar em busca do alimento, porque eles aprenderam a produzir o seu próprio alimento, ficaram em um determinado lugar, ficaram sedentários, e daí começou a surgir as aldeias. Nesses povoados, os espaços eram organizados em casas para morar, depósito para os alimentos e estábulos para os animais. Esse processo ocorreu em várias regiões do mundo,
como na América Central, a China e o Oriente Médio, mas cada povo interagia de forma diferente com a natureza. Em lugares mais secos, os campos precisavam ser irrigados. Em lugares mais úmidos, precisavam ser drenados. Presta atenção aqui, drenar. Drenar, turma, tem aqui a explicação. Retirar o excesso de água de um terreno. Nas regiões mais frias, as casas precisavam ser mais protegidas e os mantimentos armazenados para o inverno. Então aí, turma, surgiu aí, ó, as primeiras aldeias. E hoje, turma, na nossa aula de história, nós vamos estudar esse texto aqui, ó. Organizar-se para viver bem. Então, a partir do momento que os primeiros povos começaram a ter um lugar fixo, a formar uma aldeia, precisava de uma organização. Certo? E é isso que nós vamos estudar. Como eles se organizavam. Como era a vivência entre eles. Certo? Então você vai ler esse texto aqui, organizar-se para viver bem. Nos grupos nômades, as pessoas trabalhavam juntas para se alimentar e se proteger. Então, turma, você vai ler esse texto, ok? Então, você vai ler esse texto aqui na página 21, ok? Depois, tem duas perguntinhas aqui. Aí tem essas duas perguntas. Não precisa você responder, você apenas lê a pergunta, faz uma pequena reflexão, responde para você mesmo, ok? Depois vai na página 22 e lê esse texto aqui, que na verdade é a continuação. Uma das principais consequências do crescimento da cidade foi a especialização do trabalho, certo? Página 22, tem a continuação. Nessa parte aqui tem uma provocação que o livro faz a você. Observe a foto abaixo e discuta com seus colegas. Como você imagina que essas construções eram feitas? Então, turma, aqui, se nós estivéssemos na sala de aula, nós abriríamos uma conversa, mas como não estamos, você vai passar adiante. E vai continuar a sua leitura na página 23 aqui, ó. Nessa sociedade da Mesopotâmia, aqui já vai falar, turma, sobre uma civilização, uma das civilizações mais antigas, né? A sociedade da Mesopotâmia. Então você vai terminar a sua leitura aqui, observando aqui as imagens abaixo. Então encerra a sua leitura aqui na página 23, tá? Sobre a sociedade da Mesopotâmia, ok? Faça uma boa leitura, comece na página 21, 22 e 23.